Eu venho à tribuna e inicialmente quero abordar o que já falei ontem e iniciar o meu pronunciamento dessa forma. Me tocou muito, senhor presidente, o fato de que o presidente em exercício do país, interino, temporário, Michel Temer, quando de uma participação num evento vinculado ao agronegócio, em pronunciamento público, senadora Fátima disse que ele terá que começar a adotar medidas impopulares e que fará isso com muita tranquilidade porque não tem mais nenhuma pretensão eleitoral. Vejam os senhores e senhoras a afirmação do senhor presidente Michel Temer, que vai ter que adotar medidas contra o povo brasileiro. E ele reúne essas condições porque não tem nenhuma pretensão eleitoral. Como que, senadora Fátima Bezerra, para resolver os problemas do Brasil, fosse necessária a aplicação de medidas antipopulares. Eu ouvi aqui com muita atenção o pronunciamento do senador Jorge Viana, quando disse da necessidade de desenvolvermos no país uma grande campanha, e que o país adote medidas para baixar efetivamente as taxas de juros, que essas sim são as mais escorchantes do mundo. O Brasil é campeão, entre todos os países é o campeão, é aquele que mais elevadas taxas de juros pratica. E isso que faz com que o nosso custo Brasil seja caro. Isso que faz com que as pessoas tenham dificuldade de acessar ao crédito. Mas o presidente interino, provisório, como diz a senadora Fátima Bezerra, ao invés de levantar essas questões, vai ao encontro de grandes empresários do setor de agronegócio e diz que adotará medidas antipopulares. E a que medidas ele se refere? Ele se refere à reforma da Previdência, ele se refere, senador, à PEC 241, a essas questões que eu vou falar aqui durante o meu pronunciamento. Ou seja, com essa posição, mais uma vez, o presidente interino deixa claro que a estratégia deste governo provisório é a estratégia que ele está usando, no momento agindo de forma perdulária, na interinidade, para promover um arroxo demasiado caso consiga se manter no cargo, ou seja, caso ele seja vitorioso no processo que corre contra a presidente Dilma aqui no Senado Federal. O Congresso Nacional, lá, logo após a posse desse presidente interino, deu o aval a essa artimanha que vem sendo adotada pelo presidente interino, quando aprovou o projeto de lei que alterou as metas fiscais para que o governo pudesse fechar este ano de 2015 com um superávit superior a 170 bilhões de reais. Ou seja, o que o Congresso Nacional fez contra o nosso voto foi dar ao presidente interino um verdadeiro cheque especial, para que o governo pudesse, ao seu bel prazer, determinar como gastar um dinheiro que não existe, um dinheiro inexistente. Ou seja, senhoras senadoras, deputados e deputadas que apoiam este governo golpista e interino e que foram os primeiros a criticar a presidente Dilma, quando ainda no final do ano passado, no final do ano de 2015, ela encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de lei orçamentária prevendo um déficit de aproximadamente 20 bilhões de reais. Pois foi exatamente o Congresso Nacional que não aceitou um orçamento prevendo um déficit de arrecadação, porque dizia àquela época que isso seria muito ruim para a economia nacional, que isso seria muito ruim para a imagem do Brasil, sobretudo no exterior, e que afugentaria
atraía muitos dos investimentos, sobretudo externos. E o que o Congresso Nacional fez? O Congresso Nacional transformou aquilo que era em déficit num superávit, o que obrigou a presidente Dilma, ainda no mês de abril, a encaminhar para o Congresso Nacional uma proposta, um projeto de lei, um PLN, modificando a meta fiscal desse ano, passando dos 20 bilhões aproximadamente de superávit para 96 bilhões de déficit orçamentário. E o que o senhor Michel Temer fez? Qual a primeira medida adotada por ele quando chegou pelas portas dos fundos no Palácio do Planalto? Foi encaminhar uma emenda a esse projeto de lei de modificação da meta fiscal e ampliou a projeção de 96 bilhões de reais para mais de 170 bilhões de reais, ou seja, 74 bilhões além da proposta que havia sido encaminhada pela presidente Dilma. Com qual objetivo? Promover a gastança neste primeiro momento no poder. Para quê? Com um objetivo muito claro: se garantir no poder, garantir que o Senado Nacional mantenha a presidenta Dilma afastada e afaste-a definitivamente. O Brasil já começa a ver que são os verdadeiros objetivos do presidente interino Michel Temer. As alcunhas do governo vacilante, trôpego ou sem rumo ocultam um projeto claro: manter-se no poder a qualquer custo, para então promover um desmonte sem precedentes do Estado brasileiro. Aliás, é exatamente a jornalista Mônica Bergamo que publica um belo artigo no dia de hoje, e fazendo uma comparação do velho Michel Temer com o novo Michel Temer. E, através dessa comparação, levantando as contradições sobre as quais ele governa. Contradições no seguinte sentido: o novo Michel Temer, que ele tenta se apresentar ou apresentar à sociedade brasileira e à comunidade internacional, é do homem austero, o homem responsável, o homem que vai corrigir a economia do nosso Brasil e devolver ao povo brasileiro um bom nível de empregabilidade. Mas, segundo Mônica Bergamo, o novo Michel Temer tem sido suplantado pelo velho Michel Temer. E qual é o velho Michel Temer? Aquele que cede a todo pedido, aquele que cede a toda atitude de barganha, aquele que trabalha muito bem a partir do fisiologismo, ou seja, foi assim que ele montou o seu governo. Um governo que ele dizia que seria técnico, que seria de alto nível, foi composto por deputados federais, senadores, presidentes de partidos. Nenhuma crítica a nenhum parlamentar, aliás, eu sou uma parlamentar, nenhuma crítica, mas todas as críticas, não só a incoerência, mas ao descompromisso desse presidente interino, que prometeu para o Brasil uma coisa e que agora está entregando outra coisa. E Mônica Bergamo diz de forma muito clara: o velho Michel Temer tem sido muito mais forte do que o novo Michel Temer. Este governo, seu presidente, tem um objetivo e por isso promoveu o golpe, que é destruir o Brasil, destruir os direitos que os brasileiros conquistaram, destruir o protagonismo conquistado a duras penas pela nossa nação nesses últimos anos. Veja, se o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso apontou como alvo a era Vargas, tentando toda sorte de manobras para atacar a CLT e os direitos trabalhistas, este governo biônico escolheu como inimigo central o texto constitucional de 1988. E nunca, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, sairá da minha memória um pronunciamento que eu ouvi, que eu assisti, o pronunciamento feito nessa tribuna, de um colega senador nosso que dizia, olha, li com muita atenção, aliás, ele reproduzia um artigo, não me lembro exatamente de quem, quantas vezes a Constituição brasileira de 1988, que é a Constituição Cidadã, fala de direitos. E quantas pouquíssimas vezes falam de deveres, ou seja, dizendo ele que nós precisamos substituir as palavras direitos, senadora Fátima, por palavras deveres, e que o Estado brasileiro não suporta mais garantir ao seu povo essa quantidade de direito, como se nós vivêssemos num mundo ou num país onde o nosso salário mínimo fosse suficiente para a manutenção digna de uma família, como se nós vivêssemos num país onde, de fato, a assistência à saúde
saúde fosse universal, fosse equitativa e de qualidade. Não é? Vivemos, pelo contrário, num país cuja gente, apesar de mais de 40 milhões de pessoas terem sido tiradas devido aos programas e políticas sociais dos governos Dilma e Lula, apesar disso, ainda temos no país um grande contingente de gente muito pobre e necessitada. A PEC 241, que eu me referia, é o exemplo mais claro da tentativa de destruir a Constituição de 1988 para atacar as conquistas como o SUS e a vinculação dos recursos para a educação. Mas esse é apenas o começo. Nenhuma garantia constitucional está salva da senha temerária desse governo. Qual o preço que o país irá pagar para a manutenção desse projeto de poder tenebroso? A quebra da nossa própria economia. A política fiscal desenhada pelo governo temporário, que é irresponsável e põe em risco as conquistas que tivemos a duras penas nos últimos 13 anos. Especialistas consultados pelo jornal Valor Econômico, e eu estou aqui com a matéria, senhores senadores, do jornal Valor Econômico de hoje, cujo título é Desconfiança no fronte fiscal. Os especialistas, economistas que foram ouvidos pelo jornal Valor Econômico, eles têm manifestado de forma muito preocupada as suas previsões. Dizem alguns, a previsão de alguns é que nós estamos chegando ao momento de que no ano que vem, senador Dário, no ano de 2017, possamos vir a ter um déficit orçamentário na ordem de 190 bilhões de reais, superior aos atuais 170. Aí, os próprios economistas, cujos nomes não estão revelados na matéria, dizem que os mais otimistas preveem um déficit para o ano que vem na ordem de 110 bilhões e que aqueles mais realistas chegam à cifra de 150 bilhões. Agora, o que, senhor presidente, na opinião dele, esses números de tamanha magnitude poderão fazer com que a nossa dívida, a dívida bruta, deva continuar crescendo e chegue ao ano de 2018 a 85% do produto interno bruto, do PIB. Uma dívida que, ao fim do ano de 2013, era de 51,7% do PIB e que, em maio desse ano, ficou em 68,6%. A estimativa é que chegue em 85%. Pois não. Posso dar mais 2 minutos para Vossa Excelência? Pois não, e eu concluo. É que os senadores estão me pressionando. Não, perfeitamente, senador. Com 2 minutos eu concluo. Muito obrigada. Então, veja, são essas as projeções. Agora, quem é que está promovendo isso? Senadora Fátima, exatamente aqueles que afastaram a presidente Dilma, não porque ela tivesse cometido crime de responsabilidade fiscal, não. Eles, melhor do que todos nós, sabem que ela não cometeu crime nenhum, que não houve crime nenhum na execução do Plano Safra, que não houve crime nenhum na assinatura dos decretos. Mas eles mesmos dizem, ela está saindo porque ela destruiu o Brasil. Ela gastou muito mais do que o país poderia suportar e por isso o Brasil faliu, por isso o desemprego crescente, por isso essas dificuldades que o povo está vivendo. Então, esses que dizem isso são os que mais estão gastando. Gil Castelo Branco, que dirige uma ONG importante de avaliação do orçamento, tem divulgado matérias e dados que são assustadores. Porque quem disse que em momentos de crise nós precisamos sim trabalhar no vermelho somos nós. Para quê? Para que programas sociais não sejam diminuídos, para que o mais pobre não sofra. Eles, os senhores, a maioria dessa casa, que colocou no poder o senhor Michel Temer, é que diz ao contrário. Diz que não, que tem que ter austeridade. Mas que austeridade é essa? Com superávit de 170 bilhões de reais e uma gastança descomunal, 50 bilhões para os estados mais ricos do Brasil, em detrimento ao meu pobre, ao seu Rio Grande do Norte. Nós vamos começar a coletar assinaturas em apoio aos nossos governos para que o governo federal compense. Porque quando eles dão um perdão, moratória à dívida dos estados ricos, quem paga por isso somos nós, os estados pobres. Então, esse apoio aos nossos governos, aos nossos estados, nós daremos. Estamos coletando a assinatura e eu creio que até hoje, no dia de hoje, nós possamos concluir. Mas, enfim, senhor presidente, eu quero dizer que também a articulista Miriam Leitão, que é muito adepta à tese da austeridade fiscal, nós temos críticas em relação a isso, porque entendemos que tem que haver austeridade, mas a economia não pode vir sob o sacrifício, o sofrimento do trabalhador.
trabalhador. A economia tem que vir dos grandes. É o capital rentista que tem que diminuir que tem que diminuir as suas vantagens, que tem que diminuir os seus fantásticos lucros, e não o trabalhador. Ver o seu salário, ver diminuído os seus direitos arrancados, não. Mas o que disse Miriam Leitão hoje? Ao mesmo tempo em que envia ao Congresso as propostas para controlar gastos, o presidente, este governo agora interino, aprova aumentos de gastos. Falta coerência. Mais um minuto. Falta coerência no combate ao déficit fiscal. Ou seja, senhor presidente, eu quero daqui dizer o seguinte, que a casa está caindo. A casa está caindo. Muito antes até do que nós imaginávamos. Dia 26 cai. Este governo está ruindo. Eu nem aqui toquei dos denunciados em relação à Lava Jato, que ele escolheu e nomeou para seus ministros. Eu nem aqui estou falando, por exemplo, que uma área importante do setor agrícola, de médios e pequenos produtores no estado de São Paulo, foi nomeado filho de um deputado federal, que por acaso também é o presidente de uma grande central sindical. Eu nem toquei nisso, eu estou falando em economia. E veja bem, eles estão mordendo a sua língua. É por isso que nós temos muita esperança. Porque, como disse a presidente Dilma, na sua peça de defesa apresentada e lida pelo advogado Zé Eduardo Cardoso hoje, ela disse o seguinte: a pior das crises é manter no poder quem lá chegou sem ter voto, porque ele representa a própria crise. E eu concordo em gênero e número e grau no que disse a presidente Dilma. Eu peço mil desculpas, mas me esforcei muito e Vossa Excelência foi testemunha disso para acabar rapidamente. Muito obrigada.